Olá, eu sou Rafaela, fundadora da Menu Infantil, sou nutricionista de formação também. Estou passando aqui para dar as boas-vindas para vocês, desejar que a gente tenha um ano maravilhoso, que a gente realmente possa desenvolver a alimentação das nossas crianças. Quero agradecer pela parceria também de cada um de vocês e dizer que eu e minha equipe estamos totalmente à disposição para auxiliar e orientar vocês em tudo que diz respeito à alimentação das crianças e a alimentação de vocês também, se vocês desejarem. Bom, para que a gente possa desenvolver a alimentação das crianças, é importante que vocês entendam, principalmente, que quando a gente fala de alimentação escolar, a gente está falando de uma alimentação dentro de um ambiente educacional. Então, para isso, é importante a gente levar em consideração dois pontos muito importantes, que são os dois nossos principais objetivos. Primeiro, a criação de hábitos alimentares saudáveis. Então, a gente aproveita a rotina escolar, a gente insere na rotina escolar alimentos saudáveis que possam ajudar as crianças a aprenderem melhor e se desenvolverem melhor. O segundo maior objetivo é o desenvolvimento da alimentação das crianças. Quando eu falo em desenvolvimento, eu estou pensando inicialmente em melhorar a qualidade e melhorar a variedade da alimentação. Ou seja, eu quero que eles comam alimentos melhores, alimentos mais naturais, mais frescos, sem corantes, sem condimentos, sem caixinhas, sem ultraprocessados. E também quero que eles tenham um leque maior de diversidade, que eles comam mais variedades de frutas, mais variedades de legumes, mais variedades de alimentos de verdade. Então, para que isso aconteça em refeitório, é muito importante que vocês acompanhem as crianças de perto, que vocês observem o comportamento delas e tenham um acompanhamento ativo. O que eu quero dizer com isso? Se a criança já recebeu o prato e entortou o nariz dizendo que não gosta e que não quer, é importante aprofundar essa questão. É importante entender e perguntar, mas me fala aqui, quais são os seus alimentos preferidos aqui desse pratinho? Qual que você não gosta? Esse aqui. Não, tudo bem, se você não gosta, não precisa comer. Agora vamos ver esses outros aqui? Vamos provar? Vamos comer só o que você gosta? E se você quiser provar os outros, você pode ficar à vontade para provar. Dessa forma, as crianças começam a ter uma relação mais tranquila com os alimentos. Elas ficam mais confortáveis em não gostar de algum deles, em não precisar necessariamente comer os alimentos. A gente precisa educá-las para que elas olhem com tranquilidade para aquele prato e saibam o que elas gostam, o que elas querem comer e o que elas não querem. E no caso desses alimentos que elas não querem, que elas dizem que não gostam, daí a gente vai, mais uma vez de forma ativa, incentivar que elas provem esses alimentos. E não é insistir, é motivar. A gente vai motivar as crianças para que elas conheçam cada vez mais os alimentos. E uma das formas de motivar é justamente fazê-las entender que dentro da escola elas estão aprendendo não só matemática, português, artes e outros conteúdos, mas também estão aprendendo a se alimentar. E para aprender a se alimentar, elas precisam estar abertas para conhecer novos alimentos e provar novos alimentos. Assim a gente vai conseguir construir uma relação mais tranquila entre a criança e os novos alimentos e também vai deixá-las mais confortáveis para provarem e dizerem se gostam ou se não gostam. Quando eu digo confortável, é realmente no sentido de que elas podem provar e se não gostarem não precisam comer. E se elas falarem que não gostam e que não vão comer, como é que a gente faz? A gente vai sempre buscar algum item que elas gostem. O nosso cardápio ele é bastante variado com esse objetivo. Então, dificilmente alguma criança não vai gostar de nenhum dos itens, tá? Então, a gente vai se concentrar no que elas gostam
e promover o incentivo da repetição daquele item. Por exemplo, a criança só gosta do arroz e do feijão do almoço de hoje. Então, ela vai provar, ela vai ter a oportunidade de provar os outros alimentos, ela vai ter a oportunidade de gostar ou não gostar dos outros alimentos, e ela gostando apenas do arroz e feijão, a gente vai incentivar a repetição daqueles alimentos que ela gosta. Uma dica muito legal para incentivar a prova de novos alimentos é a gente perguntar para a criança assim: Fulana, como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Como que você aprende a desenhar? Desenhando. Como que você aprende a gostar de novos alimentos? Comendo. E daí isso começa a fazer sentido na cabecinha deles e eles começam a perder o medo, entre aspas, de provar novos alimentos. Pode ser sempre uma pontinha, vocês podem incentivar sempre um grãozinho, a pontinha da colher, melar o dedo, por exemplo, para que eles vão perdendo esse medo e vão descobrindo que provar alimentos, algumas vezes a gente não vai gostar e muitas outras vezes a gente vai gostar. Uma outra dica muito legal é nos casos assim, da criança só gosta do arroz branco e está rejeitando o arroz integral ou qualquer outro alimento. E a gente pergunta assim: sabe como é que você aprendeu a gostar de arroz branco? Provando? Você precisou provar o arroz branco um dia e hoje você adora. Imagina se você não tivesse provado nunca o arroz branco, você não gostaria dele. Então isso acontece com todos os alimentos. Todos os alimentos que você gosta, um dia você provou. Um dia você deu a oportunidade de provar. Com essa abordagem ativa diariamente, a gente vai construindo uma relação muito construtiva com as crianças. E é muito importante que elas entendam que ali em refeitório, na escola, elas também estão ali para aprender a comer. Se elas compreenderem isso, elas vão aos poucos se abrir para essas novidades, se abrir para novas provas de alimentos e vão descobrindo que existem muitos outros alimentos gostosos que elas não conheciam. Por isso, a necessidade da nossa participação ativa. O adulto precisa ser ativo, a professora, a monitora, a nutricionista, nós precisamos ser ativos em relação à alimentação da criança. Deixar as crianças no refeitório para que se alimentem da forma como elas sabem, a gente não está desenvolvendo. Deixar que as crianças façam o mesmo que elas já sabem dentro de refeitório significa não desenvolvê-las. O que elas sabem é a nossa base, é o nosso ponto de partida. A partir desse ponto que a gente vai respeitar e vai considerar, claro, eles precisam se alimentar. A gente vai respeitar esse ponto de partida e vai sempre mirar no desenvolvimento. A gente vai sempre mirar numa alimentação de maior qualidade, numa alimentação de maior variedade e mais na frente a gente vai conversar um pouco mais também sobre a autonomia. Então, para que elas realmente se desenvolvam, nós adultos precisamos estar de forma ativa dentro do refeitório. E mais uma vez, insistir é diferente de motivar. Quando a gente insiste, a gente cria um momento ruim de desconforto na criança e a gente não sabe exatamente como que é fora da escola. Se as pessoas insistem muito, se as crianças ficam muito desconfortáveis ou pouco desconfortáveis, isso varia muito de família para família. Então, no ambiente escolar, a gente não vai fazer esse papel de insistir em criar um ambiente desconfortável para a criança. Pelo contrário, a gente vai motivá-las, a gente vai mostrar para elas que elas estão ali para aprender também e que esse aprendizado depende dessa ação delas, depende da vontade delas de provar, dessa vontade de querer se alimentar melhor. Então, a motivação é respeitar justamente o ponto que a criança se encontra e desenvolvê-la e mostrar os caminhos para ela, para que ela se desenvolva de uma forma
tranquila e gradual. Essas dicas que eu dei para vocês, para algumas crianças vai funcionar na mesma hora, no mesmo dia, a primeira vez. Para outras não. Então, não quero provar. Percebeu que a criança está ficando desconfortável? Olha, não precisa. Pode ser para amanhã, se amanhã você estiver melhor. Se amanhã você achar que é um bom dia para provar, você pode provar amanhã. Vamos comer esses aqui que você gostou hoje e tá tudo bem. O importante é você ficar bem e com a barriguinha satisfeita. Vocês conseguem perceber a diferença do insistir para o motivar? Então, esse é o nosso papel, motivar as crianças para que elas vão caminhando passo a passo em direção a uma alimentação de maior qualidade e uma alimentação mais variada. E isso vai impactar também na questão das substituições. Nós sempre temos substituições na cozinha, sempre temos outras opções, sempre. Tá? Então, o nosso objetivo é alimentar as crianças. A gente não vai deixar nenhuma criança passar fome na escola. Porém, as substituições precisam ser feitas de uma forma consciente e orientada. Então, para qualquer criança que deseje fazer a substituição, primeira coisa, procurem a nutricionista para que ela entenda a situação de cada criança. E outro ponto muito importante é vocês entenderem que não necessariamente a gente vai precisar fazer a substituição. A substituição ela está ali muito mais para atender as crianças que são mais graves, que têm uma restrição maior ou precisam de uma atenção mais especial, tá? Para a maior parte das crianças, como que a gente vai proceder? Os nossos lanches e as nossas refeições têm vários itens, sempre. Pensando nos lanches, que são sempre 3 itens, a gente vai, novamente, perguntar qual que é o preferido e se dos 3 itens ela gostar de pelo menos um, a gente vai incentivar a repetição daquele item para que a criança se sinta satisfeita. E caso ela não aceite os outros 2, a gente vai se concentrar sempre numa substituição de fruta. O nosso foco é sempre oferecer a fruta, tá? Por que a gente faz dessa forma? Porque é o ponto de maior desenvolvimento das crianças. Em casa, elas são acostumadas a comer pão, pão de queijo, biscoito, bolo. Isso as crianças aprendem a comer muito rápido. Eu até brinco que nem precisam aprender, né? Que já vem no DNA. Agora, comer fruta, a gente precisa incentivar todos os dias. Então, na escola, o nosso foco vai ser desenvolver o consumo de frutas, o consumo de verduras. Então, mais uma vez, na questão do lanche, se a criança aceitou a fruta e não quer o suco e o outro acompanhamento, não tem problema. Incentivem a repetição da fruta. E os itens de substituição vocês podem usar como recurso de barganha mesmo. Por exemplo, a criança gostou da maçã e não gostou dos outros itens e quer trocar o carboidrato, que é um outro carboidrato, por exemplo, um outro acompanhamento, tá? Então, a gente pode incentivar da seguinte forma. Olha, então termina de comer a sua maçã, eu vou trazer uma repetição de maçã para você não ficar com a barriguinha vazia e daí eu trago a substituição do carboidrato. Combinado? Vocês percebem que a gente vai fazer a troca do carboidrato, mas em contrapartida a criança comeu 2 porções da fruta. Então ela se esforçou, nós nos esforçamos e a gente começa a criar uma relação construtiva em relação a essas trocas. Não simplesmente trocar porque a criança não gosta. E como eu falei, o nosso objetivo é alimentar as crianças, alimentar e nutrir. Então, primeiro a gente alimenta, a gente constrói o hábito das crianças se alimentarem bem, ou seja, de ficarem saciadas, e vamos em busca da nutrição, ou seja, de que elas se alimentem cada vez melhor, com mais variedade, por exemplo, tá? Então, essas substituições a gente vai fazer com o objetivo da criança não ficar com fome, mas não é uma troca indiscriminada. A criança não gosta, troca. Porque muitas vezes a criança nem provou, muitas vezes a criança gosta, mas ela está vendo uma substituição e está a fim de comer algo diferente naquele dia. E como eu falei, não tem problema, desde que seja algo orientado
e que a criança saiba que é uma troca. Desenvolver a alimentação das crianças é uma missão desafiadora. Então é importante que a gente esteja em sintonia, trabalhando com a mesma linguagem, querendo chegar nos mesmos objetivos. A forma como a gente aborda as crianças em relação à alimentação, ela é crucial para que a gente alcance os objetivos, né? Para que a gente realmente consiga conduzir as crianças para o desenvolvimento delas. Por isso, estou convidando vocês para que a gente trabalhe de forma ativa dentro dos refeitórios, buscando, incentivando, fazendo perguntas, orientando as crianças para que elas se esforcem, para que elas próprias comecem a se interessar mais para provar novos alimentos e fazerem a parte dela no refeitório. E apesar do início desse processo ser um início lento, ele precisa ser gradual. E à medida que o tempo passa e as crianças vão entendendo e vão conquistando essa autonomia, vão entendendo como é que acontece esse processo de aprendizagem alimentar, a nossa velocidade aumenta muito e eles começam a se desenvolver demais e começam a nos surpreender, né? Pedindo para provar, buscando novos alimentos. Paralelamente a isso, a gente tem as aulas de gastronomia que vão incentivar da mesma forma. Então, esse início é muito importante que a gente fale essa mesma linguagem, que a gente busque os mesmos caminhos, os mesmos horizontes, para que a gente de fato consiga ajudar as crianças. E um fato curioso é que nem sempre nós temos isso dentro de nós. Nem sempre a gente enxerga dessa forma, para que a gente possa passar para as crianças. Por isso, eu fiz questão de vir aqui alinhar com vocês essa nossa abordagem, para que independente da forma como nós aprendemos, a gente possa ensinar de uma forma única, de uma forma, de maneira uniforme, para que a gente tenha uma linguagem semelhante, para que a criança escute da professora, da nutricionista, da monitora, frases semelhantes, frases que motivem e frases que apontem sempre para o mesmo caminho. E para encerrar, é muito importante que vocês entendam que a gente não pode rotular as crianças, ou seja, ele não gosta de arroz integral e grita lá do meio do refeitório. Mesmo que essas informações tenham vindo das famílias, porque muitas vezes vêm deles mesmos, a gente vai ouvir e vai guardar essa informação. A gente não vai ficar reforçando essa informação, criando rótulos nas crianças. As crianças não precisam de rótulos, elas precisam ser desenvolvidas exatamente do ponto aonde estão. Se hoje a criança só come arroz integral, o nosso objetivo é desenvolver, acrescentar mais um alimento, ou mais 2, ou mais 3, independente do ponto aonde eles estejam. Então, o ponto que eles se encontram hoje em relação à alimentação, à diversidade ou à qualidade da alimentação, não é um ponto fixo que vai acompanhar a criança para todo sempre. Pelo contrário, é simplesmente o ponto de partida. É o nosso ponto de partida. Vamos partir daqui em direção a uma alimentação melhor. Vocês entendem? Então, sempre que tiver alguma informação que restrinja essa oportunidade, ou seja, ele é assim, ele come assim, a gente vai desconsiderar. A gente vai guardar aquela informação para utilizar de forma consciente e estratégica, mas a gente não vai usar essa informação para fixar a criança naquele ponto eterno. O ponto é dinâmico, é um ponto de partida e a gente vai trabalhar para avançar. O que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido os detalhes
e que vocês possam perceber esse desenvolvimento das crianças em refeitório. Qualquer dúvida que tenha ficado ou qualquer dúvida que surja, fiquem à vontade para me procurar, para procurar a Carol, que é a nossa nutricionista que fica na unidade aí pertinho de vocês. Vai ser um prazer poder orientá-las, ajudá-las e ver essas crianças se desenvolvendo lindamente ao longo do ano. Um ótimo ano para todas nós e fiquem com Deus.